Salve meu irmão Luiz, salve você ouvinte do programa É Tempo de Se Conhecer, programa que é exibido na web rádio Universo em Desencanto e gravado em Manaus. O meu irmão Luiz me convidou há alguns dias para fazer parte do programa dele em um relato sobre como eu conheci a cultura racional. Eu fico honrado pelo convite porque é um irmão querido que faz um trabalho de divulgação que eu pude conhecer de perto durante alguns anos. E vir aqui falar para o público dele e para o público da web rádio sobre como eu comecei, como eu conheci o livro Universo em Desencanto, eu me sinto honrado. Eu era pequeno, eu não posso, infelizmente, precisar a data. Eu acredito que entre 1979 e 1981. O meu pai já era estudante do livro. Ele já tinha estudado os 21 livros Universo em Desencanto, porque para ir ao Retiro Racional, se não me engano, ele precisava ter lido os 21. Na minha residência, no Rio de Janeiro, meu pai me deu o livro. Eu não me recordo exatamente como, mas lembro que eu passei, no primeiro contato com o livro, um bom tempo lendo até a página 51, os fluidos. Eu lembro que o meu primeiro contato foi diferente, eu me sentia um pouco, eu não sei se a palavra é zonzo, mas eu sentia que eu estava meio dormente, meio aéreo depois da primeira leitura. A energia do livro é muito forte para quem pode sentir, e para uma criança eu acho que ainda é mais fácil, mais sensível. Da minha família, que é bem pequena, eu, meu pai, minha irmã, minha mãe, meu pai foi o primeiro a receber o livro. Ele sempre se interessou sobre Abdrushim, sobre as religiões, e tinha uma curiosidade em conhecer o universo, em entender quem ele era. Acho que essa vontade de se conhecer do meu pai acabou levando ele a conhecer um amigo que apresentou o livro. Se eu não me engano, o Paraguaçu, eu não tenho certeza. Ele conheceu o Retiro Racional e eu fui o primeiro a ir, se não me engano. E na sequência, a minha irmã e bem depois a minha mãe. O meu contato com o Retiro Racional foi, eu diria, marcante, porque hoje essa memória ainda está bem nítida na minha vida. Eu faço questão de rever esse momento de tempos em tempos, porque foi o meu princípio, o meu contato com o meu amado mestre Manuel Jacinto Coelho. Caminhávamos na entrada do Retiro Racional e sabe como é criança, ela está sempre dispersa. E eu lembro que quando chegamos à cantina antiga, veio um senhor muito alto na minha frente e o meu pai disse: "Pede a bênção, meu filho." Eu confesso que eu
Eu não tinha uma noção do que estava acontecendo, eu não tinha o hábito de pedir a bênção. Não fui criado dessa forma. E nem sei explicar se a memória hoje ela falha nos detalhes desse momento, mas eu lembro perfeitamente que eu peguei a mão desse senhor, que era um travesseiro de mão macia, uma pele delicada. E eu beijei a mão desse senhor sem saber quem era. E eu pedi a benção. E uma resposta em tom grave, pacífico, repleta de amor, ele disse: está abençoado pelo mundo racional, meu filho. Eu estou falando com você agora que conhece o racional superior e que não conhece ainda o racional superior. E eu não me sinto vaidoso em dizer que eu tive esse contato, essa oportunidade de encontrá-lo caminhando ao lado da cantina velha e lhe pedir a bênção, e muito mais de dizer que ele me abençoou. Mas nesse momento que eu narro esse primeiro contato, eu confesso que me emociona hoje. Nesse momento que, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria todos os dias no início do meu dia. Benção, mestre. Sua benção é algo muito forte para quem ama tanto esse Senhor. E eu acho que todo estudante de cultura racional ama tanto esse Senhor que fica difícil não desejar voltar no tempo e lhe pedir a bênção, lhe beijar as mãos. E assim foi os anos 80. Se era bom passar na varanda, quando eu era pequeno, como regra, subia, dava um salve. Se estava descendo, dava um salve. Se subia, dava um salve. Se descia, dava outro salve. E se passava 500 vezes na varanda, na hora que você passasse e não desse o salve, eu acho que alguém lhe chamava a atenção. E assim foi a infância, crescendo e vendo esse senhor sentado na varanda, na nossa frente. E essa educação, desde pequeno, que hoje eu procuro passar para os meus filhos, de amar e respeitar o mundo racional, amar e respeitar Manuel Jacinto Coelho, ou como alguns preferem, Manuel Jacinto Coelho Júnior. Eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande a tudo que ele tocou. Um rei Midas do mundo superior. Tudo que ele tocou virou luz. E eu, crescendo com essa ideia de mundo racional, habitante do mundo racional, a gente fica meio no ar, porque não percebe muito, né? Não sei se você que educa os seus filhos, você ensina para eles o que é um habitante do mundo racional, porque é um pontinho de luz no céu, né? E alguns que tiveram a oportunidade de ver o tal objeto voador não identificado, ou como mudou a sigla em alguns países, né? Os OVNIs, UFO. Eu
Eu não digo que eu duvidava, mas eu não tinha uma visão, eu não tinha uma percepção do que é um habitante do mundo racional. Até os meus, talvez 13 anos, eu não tenho certeza. Estava meu pai no apartamento no Rio de Janeiro e nós vimos o famoso OVNI. Aquele pontinho no céu que se mexia de forma diferente. E ali eu tinha a minha primeira prova. Meu pai, corre para ver, um habitante do mundo racional. E meu pai e minha mãe apagaram as luzes do apartamento para que a gente pudesse ver um pouco melhor, né, da visão do céu. E para mim era só uma estrela, alguma coisa que se mexia, um pontinho pequeno de luz no céu. E naquele momento eu não digo que duvidei, mas acho que o meu corpo pedia uma prova. E eu não comentei isso com eles e eu estou aqui compartilhando isso depois de décadas. A gente aprende a guardar algumas coisas pra gente, infelizmente. A gente aprende que não pode dividir tudo que vê, infelizmente. Porque é um contato pessoal, é uma comunicação pessoal, privada, particular. E a gente guarda essas coisas pra gente, para que não cause, às vezes, frustração, às vezes tristeza, às vezes vontade demasiada de ter vivido o mesmo momento. Embora cada um tenha as suas provas, cada um tem os seus dias para se deparar com a verdade das verdades. Mas naquele dia eu dando salve, porque a gente estava dando salve na janela, eu pensei, eu não falei, eu pensei. Se é um habitante do mundo racional, então se mova para a direita. E estranhamente aquele pontinho de luz no céu se moveu para a direita. Eu fiquei, não diria assustado, mas eu me impressionei duvidando e achei uma coincidência, talvez. Mas ainda como uma criança não tem a cabeça muito definida com as coisas da vida. E imediatamente eu repeti o comando. Eu digo, se é um habitante do mundo racional, então se mova para a esquerda. E aí o susto foi maior, porque agora ele se moveu para a esquerda. E eu não demorei 2 segundos para devolver o comando já em tom de susto. Eu disse, se é um habitante do mundo racional, e não acabei a frase. Detalhe, eu estava pensando. E em um zigue-zague, literalmente um zigue-zague, ele moveu rapidamente, muito rapidamente, diferente do movimento anterior, para a direita, para a esquerda, para cima e sumiu no céu. Obviamente meu pai ficou muito feliz, minha mãe também. E eu lembro desse momento como se fosse agora. Pena que a gente não pode provar o que viu. Pena que a gente não pode mostrar o que viu. Acho que a história começava ali porque eu fazia questão de olhar para o céu de tempos em tempos. Eu me lembro que no mesmo local, no prédio onde eu cresci, eu me deitei em uma espécie de área aberta com um amigo olhando para o céu e falando que existiam objetos voadores não identificados, coisa de filme, coisa que criança gostava de ver.
E conversando com ele, eu vi dois corpos cruzando o céu em direções, uma na direita e uma na esquerda, cruzando o céu, indo de encontro ao centro e passando para o lado oposto. E aquilo virou uma rotina, né? Era olhar para o céu e olhar para um corpo celeste, que cada um dizia uma coisa, mas para a gente era interessante, né? O meu pai tinha uma frequência no retiro, ele ia para a caravana racional e fazia o plantão de quarta-feira. Então, toda quarta-feira à noite ele se preparava para ir para o retiro, para fazer o plantão no retiro e passar a madrugada na varanda, ou às vezes na fazenda, ou caminhando lá no retiro. E muitas vezes eu fui com ele. Muitas e muitas vezes eu dormi naqueles bancos grandes de madeira que tinha em frente à cantina velha, bancos que eram usados para o jornal racional no fim de semana. Lembro que dormia também na varanda, no plantão, porque criança não aguenta, né? Eu estava tão perto de Deus e, infelizmente, os meus anos não foram tão bem gastos. Crescer em frente ao racional superior da Terra é de fato um privilégio. E das milhares de vezes que eu o saudei. Se eu entrei entre 1979 e 1981, pelo menos durante 11 anos eu o saudei. Pelo menos 3 vezes por semana. Pelo menos umas 10 vezes por dia. Essa imagem fica, né, marcada na cabeça, ainda mais uma imagem de alguém que você ama. E foi no retiro que ele nos presenteou com uma festa que ficou registrada em vídeo, se eu não me engano, tá no YouTube. Uma festa de fim de ano, o aniversário dele. E o céu repleto de corpos, brilhando, que você certamente pode dizer que era uma coisa ou outra. Mas dessa vez eu não estava sozinho. Era a festa de 30 de dezembro. Pelo menos umas 2 a 5 mil pessoas estavam presentes naquele local. E eu estou sendo generoso porque as imagens dos anos 80, por exemplo, em 1985, eram 10 mil pessoas no retiro. A abertura do jornal Em Tempo, vocês aí que estão ouvindo vão de repente me ajudar a lembrar. E naquela época os 3 poderes eram, nessas festas de fim de ano, né, era muita gente subindo e descendo, que você não vê o capim ali ao redor. E essa mesma imagem se tornou a abertura do programa do Milost ou Luz da Razão, se eu não me engano. Eu tenho que dar uma olhadinha nisso depois. E essas pessoas todas estavam olhando no céu, essa quantidade de corpos celestes piscando e movendo. E eu lhe digo que não era algo comum. Naquele dia era algo especial. Talvez tenha sido em 1985, porque foi uma data muito especial para todos nós. O jubileu, né? Assim foi as oportunidades que o estudante de cultura racional tinha para conhecer o mundo racional, porque era a única forma de ver um corpo de forma pública, compartilhada. Um corpo do mundo racional, um habitante do mundo racional. Habitante esse que havia me provado, porque eu poderia estar errado, eu poderia acreditar em disco voador, mas de fato não ser um habitante do mundo racional. Certamente você diria isso. Existem milhões de ufólogos no mundo que veem corpos, objetos voadores e não
entram em contato com eles. Alguns classificam o contato em grau, né? Primeiro grau, segundo grau. Mas eu tinha prova de que eles realmente se comunicavam através do raciocínio. Eu só não sabia disso porque eu era muito novo. Mas os anos foram passando e algumas coisas foram mudando. Você via outros tipos de corpos no céu do retiro. E alguns diziam que eram de um outro astral, para você que não conhece o que eu estou falando. Alguns piscavam em vermelho, outros com outras cores, cada um com seu formato. Eu diria que não tem muito tempo que eu vi com um amigo meu, que talvez ele lembre disso, o Renato. Estava eu e o Renato no retiro, aguardando o Wallace voltar, e a gente sentado ali no lado do hotel. Isso é bem recente, não faz muito tempo, comparado com o que eu disse há pouco, né? E Renato viu um balão no céu soltando fogos de artifício, segundo o Renato. E ele me chamou para ver, a gente olhou e falei, poxa, balão bonito, né? Que o céu estava repleto de luzes e o retiro estava vazio. E se tem algo que eu amava na minha infância e amo até hoje, se você quer conhecer o retiro racional, vá num dia de semana, de um mês, que não tenha movimento. E aí você fica quietinho ali em frente ao monumento, olhando para o céu. As luzes se apagam e o céu acende. E talvez se você ficar bem quietinho, olhando para o céu, quem sabe você tenha esse privilégio de entender o porquê que o retiro racional é tão especial para o estudante de cultura racional. Esse balão que o meu amigo Renato viu acabou perdendo o interesse. Nós, né? Perdemos o interesse em vê-lo porque o balão já era repetitivo, os brilhos repetiam, as cores, e eu voltei a sentar dentro do hotel, ali naquela esquina em frente à churrascaria. E o Renato também, a gente aguardando o Wallace, estava distraído com as coisas que o Wallace colocava pra gente ver, filmes e coisas, e depois de, eu vou dizer, talvez 50 minutos, o Renato fala, Wilson, eu acho que não é um balão, porque ele está no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa por 50 minutos. E ali já a coisa já mudou um pouco pra gente, a gente já ficou meio sem graça aí. Pelo humor da gente, né? Pela maneira da gente brincar naquela época aí. Ele sem graça, olhando pro lado para não fazer um vexame, né? De dar salve para um balão. Você que está ouvindo aí, você vai entender o que eu tô querendo dizer. E ele já sabia que não era um balão, mas ele tinha receio de alguém falar alguma coisa. Ele levantou a mão, um salve discreto, escondendo no canto da parede, e eu também fiz um salve discreto, e ali foi um contato com mais ou talvez dezenas de habitantes do mundo racional. O retiro é muito especial, o livro é muito especial, mas se você quer conhecer mesmo o universo em desencanto, eu acho que o primeiro passo é humildade. O primeiro passo é esquecer tudo que você aprendeu. Existe uma lição muito bonita na filosofia oriental que diz que você é um copo cheio de água e para você poder aprender alguma coisa, se você deixar mais água entrar, você vai transbordar. É preciso que você esvazie o seu copo por completo e se deixe preencher pelo conhecimento que você se interessa.
A cultura racional ela é muito, mas muito além de tudo aquilo que você pode imaginar. Se você não conhece, eu lhe dou total crédito, total respeito. Se você disser para mim que não acredita, eu entendo e eu respeito. Mas, se você tentar, pelo menos tentar por um tempo, abdicar dessa opinião, abdicar dessa conclusão precipitada e dizer que esse livro não lhe interessa, lhe dê essa oportunidade de conhecer o livro. Porque de início você fala em contato, de início você fala em desenvolver a glândula pineal, desmaterializar o habitante. Mas com o tempo as coisas vão fazendo mais sentido e aí nós saímos da teoria para a prática. Eu digo que eu tive algumas experiências depois que comecei a trabalhar com a mesa do 13 de maio, junto com meu amado e saudoso irmão Bergil, que com absoluta certeza está no mundo racional, junto com meu irmão Álvaro e junto com meu velho pai Figueiredo. Porque todos aqueles que servem ao mundo racional com amor, com abnegação, com sinceridade, com verdade, com justiça, esse sim recebe o prêmio. O mundo racional não vem aqui julgar ninguém. Ele disse que se viesse buscar puro, limpo, perfeito e santo, não levava ninguém. E esse livro, que é muito humilde, que está na sua mão, que chegou na sua mão, esse livro é a chave e a solução para a sua vida. E você vai dizer, talvez, que não acredita. E eu lhe dou total crédito. Eu vou concordar com você porque é difícil realmente de início, se você já está mais amadurecido, cansado, já passou por muitas coisas na vida, você tem esse momento de descrédito. Mas existe uma parte desse livro que você não vai compreender de início. E eu vou lhe dizer o que eu chamo de relato. E para relatar isso, eu poderia dizer para você que se tem uma forma de provar que eu digo a verdade, então eu estou disposto a provar. Se você for usar uma leitura corporal, facial, se você for usar um dispositivo que possa aferir o meu sistema nervoso, a adrenalina, o tão famoso detector de mentiras, se você estiver usando hipnose, se você quiser usar até mesmo medicamento, eu acho que eu conseguiria passar por todos os testes com o que eu vou lhe dizer agora. Por questão de respeito às pessoas que estão nesse relato, eu não vou dizer o nome delas. Até porque eu não sei se a pessoa tem interesse em ouvir, eu não sei se a família tem interesse que eu diga, mas eu posso dizer aquilo que eu relatei. Então eu vou começar com um velho amigo meu. Eu digo velho, amigo. Uma pessoa que eu amo, porque é o que é, e eu passei alguns bons momentos juntos. E você vai saber quem é se eu te der os detalhes. Eu cantava com esse meu amigo. No karaokê a gente se divertia muito. E tem coisas que a gente não quer passar, tem coisas que a gente não quer pensar e coisas que a gente não quer viver. Mas
Eu vou fazer esse relato aqui, eu vou ver se eu consigo fazer ele completo ou se eu faço parte dele, de acordo com o meu sentir. Meu amigo estava internado já fazia algum tempo. E eu, como um péssimo amigo, não fui ver. O meu coração não permitia. E volta e meia, um conhecido dizia: vai ver, cara, vai ver, porque não demora muito. E o coração apertava e apertava e eu fugia da minha responsabilidade. Isso é um pouco comum na minha vida. E um belo dia, o mesmo conhecido disse: hoje é o último dia. Pois bem, eu não podia mais fugir, era o último dia. Meu amigo continuava internado e eu fui com uma outra pessoa que eu também não vou citar o nome. Peguei o carro e fui ver. Em Nova Iguaçu. Meu amigo entrou primeiro. Eu falei: vai primeiro, eu vou por último. Era a última hora e eu queria ser a última visita. O coração em frangalhos. E eu vou dizer para você que não tem experiência, você não vai entender muito isso, mas eu tinha guardado um cigarro de palha no meu bolso para uma ocasião muito especial. E eu tomei uma decisão ali na porta do hospital. Eu tinha guardado para algo muito, muito especial na minha vida. Mas eu decidi acender um cigarro de palha para me sentir mais calmo, para me sentir mais seguro, menos triste. E pedi a Deus que esse meu amigo pudesse vencer essa batalha da passagem entre um plano e outro. Eu tinha um livro de cultura racional na mão e entrei na sala, obviamente com uma lágrima escorrendo nos olhos. Eu parei ao lado do meu amado amigo. Abatido e dopado ele estava. Não estava consciente. O médico disse que no dia anterior ele tentou voltar para casa. O médico de plantão disse isso, né, que deu trabalho. Eu não sei se é verdade, se não é. Eu peguei o livro e comecei a ler baixinho perto do ouvido dele. E eu não posso lhe dizer o motivo que eu comecei a ler o livro. Talvez você não entenderia. Mas não é à toa que é chamado Livro Deus. A minha tristeza era incontrolável, mas eu lia e olhava para aquele senhor abatido, com o cabelo já bem ralo, né? Ele tem um cabelo bem ralo. E lendo para ele, a enfermeira se interessou. Ela viu muita gente vir visitar, é um amigo famoso, um amigo querido, famoso. E se ele estiver ouvindo agora, eu quero que ele saiba que eu aqui falo a verdade com o coração aberto para Deus e para a vida. E que seja Deus a minha verdade e o meu escudo. Eu lendo em voz baixa e a enfermeira perguntou se podia ouvir. Ela viu várias pessoas entrando e saindo e ela queria saber o que era o livro. E eu li o livro para ele, que eu sentia que eu deveria ler para ele. Era a minha despedida ali, né? E fui para casa, era uma operação de coração que ele ia fazer. E o médico disse que chance de vencer na idade dele era praticamente nenhuma. Eu acho que pelo menos o médico me deixou ali mais moído do que eu entrei. E eu me despedi no meu coração, né? Despedi
como você viu, eu falo agora um pouco emocionado. E não é emocionado pelo meu amigo que não foi, mas emocionado pelo meu livro Deus. Porque, para sua surpresa, o meu amigo está vivo até hoje. O meu amigo está vivo e forte até hoje. E você não vai entender que essa não foi a primeira vez. Talvez você ouça a segunda. Tem esse vídeo gravado na internet com a minha mãe contando ele. E óbvio que a família vai ter as suas divergências, mas eu vou lhe contar como foi. A minha mãe estava indo visitar o meu avô, que estava internado e também estava num cenário bem parecido, com uma situação já praticamente de desistir mesmo, né? Ela foi mais para se preparar para essa transição de hospital e o tal possível enterro. E me veio na cabeça, eu falei: mãe, leva o livro da Divina Providência. E você que diz aí, que conhece o livro da Divina Providência, existem 2 livros que comentam sobre isso, né? Então eu vou deixar você aqui localizar um dos 2. Eu disse: mãe, leva o livro da Divina Providência porque ela diz que ajuda quem merece e ajuda quem não merece. Essa é a Divina Providência. Dito e feito, minha mãe fez a viagem já dentro de si, se despedindo do próprio pai. Eu falei para ela colocar embaixo do travesseiro dele e ela chegou no hospital, encontrou ele acamado, já inconsciente, se eu não me engano. Aí vai vir a controvérsia, as opiniões e as divergências em coma. Deixou o livro embaixo do travesseiro, fazia a leitura para ele, deixou o livro embaixo do travesseiro na primeira noite. Voltou no segundo dia e encontrou... O livro não se encontrava mais embaixo do travesseiro. E ela pediu para eu perguntar para o pessoal ao redor, né, se alguém viu o livro. Alguém viu o livro. O livro estava na sala dos médicos, né? Eles, trocando fronha talvez, tiraram o livro. Ela pediu, por favor, para não tirar o livro debaixo do travesseiro do meu avô, que estava ali já num processo de despedida. Esse é o meu relato. Então, se há divergências, eu espero que vocês compreendam que é a verdade, é aquilo que eu afirmo. No terceiro dia, o meu avô voltou à vida, de acordo com o relato da minha mãe, sentado com muita fome, como se fosse um dia comum e até falando algumas palavras em árabe, coisa que não é do costume dele falar mais. Aí você diz assim: é o livro que resolve qualquer caso. Qualquer caso. E eu boto a mão aí no fogo para você, meu irmão. Você está desesperado, você não tem mais saída? Se você for verdadeiramente humilde, se entregar para esse livro, de coração aberto, de cabeça erguida, e pedir por prova, e pedir por prova, e pedir por prova, ela vai vir na sua vida. Acredita, meu irmão, acredita que você encontrou o que você procurava. O livro Deus, o livro Universo em Desencanto, que é difícil de você ouvir, eu sei, mas é o livro que vai te fazer entrar em contato com os habitantes que você avista no céu. É o livro que vai te provar a materialização, porque eu sou testemunha, a família é testemunha. É o livro que vai te provar como funciona o raciocínio, que ninguém engana você, que ninguém mente para você,
ninguém trai você. Você sabe quem é quem. Você vai no trabalho e sabe o que está acontecendo. Você vai falar com os amigos e sabe o que está acontecendo. E quanto mais sensível você fica, mais ligado você fica, mais fáceis são as coisas para você. Você sabe. É o livro que vai provar para você o que o Espiritismo vem tentando provar para a humanidade. É o livro que vai fazer você entender as religiões e vai entender a si mesmo. Então eu agradeço ao meu amigo Luiz Oliveira, a sua amada filha, a sua família, o saúdo. Eu deixo aqui o meu relato dos muitos e muitos dias de provas e comprovações da veracidade do conteúdo dos livros Universo em Desencanto. A lembrança do meu amado mestre, do passado, do retiro racional, do seu trono, da Nova Jerusalém, do amor da minha vida, o chakra do planeta, um dos 7 chakras do planeta e o chakra coronário do planeta. E se você acredita ou não, eu respeito. A você, meu irmão, minha irmã, que me deu essa oportunidade de falar no programa do meu irmão, eu agradeço. Um abraço apertado a você que está passando por um momento que está perdendo alguém, como eu quase perdi algumas vezes, e tive provas com meu próprio pai. Não perca as esperanças. Às vezes tem jeito. Às vezes você tem crédito. Às vezes você adia o que é para ser, como eu tive provas na minha vida que eu pude adiar. E por mais incrível que pareça, é possível adiar aquilo que deveria ser. É o livro que talvez eu coloque de uma forma muito intensa, mas assim são as coisas da vida. Às vezes você não está preparado para ouvir, mas é o livro que vai ressuscitar até um morto. Porque às vezes você acha que a pessoa não tem mais chance. Ela está presa numa sala, está entubada. Você está aí passando por um momento difícil que eu respeito, que o mundo está passando. Não perca um segundo de suas esperanças. Aceita o que a vida lhe traz. E por mais duro que seja, agradeça o que a vida lhe traz. Mas não deixe de pedir, não deixe de conversar com Deus e tenha certeza de que Ele está te ouvindo, Ele vai te ouvir. Não seja egoísta. Se você não puder ter, aceite. Eu perdi um ícone na minha vida, que é o meu pai. E eu sei que se não fosse o livro Universo em Desencanto, eu não teria outra certeza de que existe de fato vida após a vida. Certeza essa que só se tem relatos no momento da passagem, né? Alguns que voltam, né? E retornam da passagem, que são hoje estudados pela medicina, hein? A experiência, né? Fora do corpo. Eu tive provas de contato que eu diria para você, você pode chamar do que você quiser, mas esse livro é incrível, é incrível. Então não há nada que esse livro me diga que eu não acredite, porque eu tive provas da força que ele tem até com pessoas que não estudam o livro. Meu avô não estudava o livro. E eu vi tanta coisa nesses últimos anos, tanta coisa, que eu digo, nossa, pena que a gente não pode compartilhar isso, porque as pessoas têm que aprender por si mesmo. Então a minha despedida do meu programa da web rádio, ela tem sentido. Eu amo o trabalho dos meus amigos, eu amo o trabalho dos meus irmãos, e principalmente do meu irmão Luiz, que me convidou carinhosamente para fazer parte do programa dele.
mas a gente tem que seguir em frente, tem que continuar evoluindo, e cada um na sua missão. E eu agradeço aqui ao meu irmão Luiz, irmão esse que é um irmão franciscano, é um irmão de uma história talvez de outros planos, de outras vidas. Obrigado, meu irmão, obrigado a você que está ouvindo, e um abraço carinhoso desse seu irmão que deseja a todos que atravessem esses momentos difíceis de dor e de perda com cabeça erguida e com a certeza de que há uma renovação na vida e de que é sempre para melhor, e que por mais difícil que seja, se é melhor, então que assim seja. Sejam felizes, que Deus abençoe a todos vocês, hoje e sempre. Salve, salve.